noite. Dá só um ok para mim, por favor. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, Reus. E aí, tudo bem? Boa noite, professor. Tranquilo. Tranquilo. Boa Aqui. noite, Reus. Boa noite. Eu vou jogar os slides lá, tá? Aí dá só aquele positivo para mim que vocês estão vendo. Tá joia? E aí, mesmo esquema. Se alguém perguntar aqui pelo chat, ou se ver a sinalização de alguém querendo entrar, dá um toquezinho aqui para mim. Tá joia? Vamos lá. Aí apareceu aí para vocês? Células da glia? Apareceu. Show? Então vamos lá. Show. Galera, isso aí é aquela sequenciazinha final da parte de neurofisiologia, né? Que eu estava conversando com vocês no último encontro nosso, certo? Não perder tempo, não. Vocês em anatomia lembram de ter tido essa... Ou histologia, alguma outra disciplina. Lembram de ter tido essa parte de células da glia ou neuróglia? Fala aí para mim, por favor. Sim. Sim, né? Então vai dar para ser rápido. Células da glia ou neuróglia, então quem respondeu sim para mim, que diferença tem quando se compara com os neurônios? Rapaz, eu não lembro, não. Lembra, não faz muito tempo, não, uns 20 anos, né? Bora, galera. Alguém? Eu acho que o conjunto delas forma um neurônio, né? Não, nada disso. Não? Não. Células que nutrem, não é? Oi? Elas são aquelas que nutrem os neurônios? Não só nutrir, né? Várias funções. Nutrir também, né? Auxílio na nutrição dos neurônios. São, na verdade, células da glia, são os auxiliares, né? Dão suporte para que os neurônios, consequentemente, sistema nervoso central e periférico, possam realizar suas funções de maneira adequada, tá? Vamos começar anotando logo essa definição, por favor? Pega uma caneta aí, quem não tiver com a caneta na mão, lápis, papel, caderno. Vamos anotar a definiçãozinha. Pô, é pouquinha coisa. Bem resumidinho. Pode, galerinha, vamos lá? Pode. Então tá, anota aí. Células da glia. Células da glia atuam como auxiliares para que os neurônios possam realizar suas funções de maneira competente e equilibrada. Possam realizar suas funções de maneira competente e equilibrada. Ponto. Todo o suporte que o sistema nervoso central, e o periférico
e o periférico necessitam vêm das células da glia. Ponto na mesma. Ponto na mesma linha, vamos lá. Para cada neurônio, ponto na mesma linha, para cada neurônio, existem aproximadamente 10 células da glia. Então, a cada neurônio, 10 células em média. Então, a cada neurônio, ou para cada neurônio, existem aproximadamente 10 células da glia. Então, uma quantidade muito maior do que neurônios. Tá certo, galera? Aí para de copiar um pouquinho, por favor. Vamos lá. Vou passar o slide aqui. Então, as funções. Sustentação do tecido, né? Falamos dar esse suporte. Que tecido? Tecido nervoso. Produção de mielina. Lembra o que é mielina, né? A bainha. Remoção de excretas, ou seja, de restos metabólicos ou metabólitos produzidos no sistema nervoso central. Fornecimento de substâncias nutritivas aos neurônios. Aí falaram aí, né? De nutrição. Fagocitose de restos celulares, e aí, não é só de restos celulares, tá? Restos celulares e possivelmente restos de algum micro-organismo, de uma infecção, por exemplo, que possa, infelizmente, ter chegado no sistema nervoso central. Isolamento dos neurônios, é claro que vai promover isolamento dos neurônios, possibilita a produção de mielina, então faz aquele isolamento, aquele envolvimento, né, entre os prolongamentos axonais, para que os impulsos elétricos não se percam. Alguma dúvida, galera, até aí? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá. E aí, eu me lembro que eu falei para vocês de oligodendrócitos, células de Schwann. Eu me lembro de ter falado de astrócitos, células ependimárias e micróglia, tá certo? De qualquer maneira, tá aqui para ficar didático para vocês, tá certo? Aqui, ó. Essa célula aqui, ó, isso aqui é um neurônio, tá? Essa aqui, ó, é um oligodendrócito, tá certo? Aqui, ó,essazinha aqui, ó. Então, olha aqui, ó, as ramificações para onde? Aderindo aonde? Ou aderidas aonde? Ou onde, né? Na bainha de mielina. Então, essa criatura aqui, essa célula, chamada oligodendrócito, tem a função de produzir, renovar, né, e produzir a bainha de mielina no sistema nervoso central, certo? Isso vocês já notaram, não já? Dá só um ok para mim aí. Eu falei de oligodendrócito para vocês já. Tem a função de renovar o que você falou, Reubs? Então, vamos anotar isso, para ficar numa sequência legal, por favor. Pula uma linhazinha onde vocês pararam aí. Ficar isso organizadinho no material de vocês aí. Coloca assim. Tipos de células da glia. Vamos falar dos 5 tipos. Melhor que fique organizado. Tipos de células da glia. Então, vou falar dos 5 tipos. Bem resumido. Só a função principal mesmo. Pode, galera? Todo mundo a postos aí? Pode prosseguir. Então vamos. Oligodendrócito. Vou voltar lá, ó. Olha lá. Oligodendrócito. São células de pequeno diâmetro. São células de pequeno diâmetro. Localizadas no sistema nervoso central. Localizadas no sistema nervoso central.
Abra um parênteses aí, por favor. Encéfalo e medula espinhal. Então, são células de pequeno diâmetro, localizadas no sistema nervoso central, abra um parênteses, encéfalo e medula espinhal, fecha parênteses, aderidas à bainha de mielina. Aderidas à bainha de mielina. Vírgula. Com a função de produzir e renovar. Calma aí, Deus. Bainha de mielina, vírgula, com a função de produzir, sintetizar, tanto faz, de produzir e renovar a bainha de mielina. Produzir e renovar a bainha de mielina. Vou fazer uma pergunta que eu fiz para vocês no começo dessa história de fisiologia neuronal. Mielina é o quê? Em termos de substância. Lipídio, Reubs? Isso, é isso aí, é um lipídio. O pessoal tem a mania de falar que mielina é proteína. Nada tem a ver com proteína não, tá? Um tipo de lipídio que forma esse envelope, essa membrana protetora, certo? Show. Bom, lembra que eu falei com vocês, bonitinho, frisei aí que oligodendrócitos presentes no sistema nervoso central. Você não encontra oligodendrócito fora, tá? Fora, como assim, sistema nervoso periférico. Central, encéfalo e medula espinhal. Tá certo? Oligodendrócito só em sistema nervoso central. Beleza. Deixa eu fazer um comentário antes da gente prosseguir aqui. Já vou falar dos astrócitos que estão ali na sequência. Aliás, deixa eu passar aqui a imagem. Então tá aqui, de novo, ó, o oligodendrócito. Essa estrutura aqui, com essas projeções que vocês estão vendo. Tá? Existe um tipo de tumor. Eu sei que é fisiologia, tá, gente? Mas eu conversei isso com vocês. Eu gosto de usar algumas alterações fisiológicas para explicar a importância da fisiologia, né? Ou seja, de quando se está com competência de determinado tecido ou sistema para realizar suas funções. Então, existe um tipo de tumor que é significativamente grave, importante, que são os gliomas, né? Então, gliomas, tumores, né, localizados sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. Então, qualquer uma dessas células aqui que a gente vai comentar, essas 5 crianças aí, elas podem, infelizmente, porque são células, como qualquer outra, né? Até redundante falar isso, mas podem, infelizmente, desenvolver um crescimento anormal, um crescimento agressivo, crescimento esse que a gente denomina normalmente de crescimento neoplásico, né? Ou tumoral. Então, quando se relaciona com células da glia ou neuróglia, são os gliomas, tá certo? Bom, vamos lá então. Deixa eu ver se tem outra imagem. Não, já vimos astrócitos depois. Então, astrócitos, anota aí, por favor. Uma linhazinha aí, vê como é que vocês querem ajeitar no material de vocês. Astrócitos. Vamos lá. Possui morfologia, astrócitos possuem morfologia, forma, né? Possui morfologia estrelada. Como se fosse um asteroide mesmo. Possui morfologia estrelada. Vírgula. Apresentando filamentos constituídos por proteínas
por proteínas que mantêm a integridade, proteínas que mantêm a integridade estrutural, mantém a integridade estrutural dos neurônios. Não sei se eu comentei isso com vocês em sala, mas creio que sim. Quando você fala em proteínas estruturais, não sei se vocês vão lembrar. Proteínas estruturais, seja em filamento, seja em membrana, formando a questão da morfologia, da anatomia das células do tecido, elas são importantes para manter a funcionalidade, tá? Não é simplesmente porque é legalzinho que tenha um formato esferoide ou mais alongado. Essa questão de morfologia é pré-determinada pelo material genético, claro, né, pelo DNA, e a manutenção dessa morfologia é importante para que a célula consiga realizar suas funções, competência. Então, o astrócito, essa primeira função, né, de manter, preservar, reforçar essa estrutura celular, mantém, consequentemente, essa função que é mais importante que essa, que é a próxima que a gente vai falar agora. Tá? Então, primeiramente ou primariamente, os astrócitos mantêm a estrutura, vamos dizer assim, o arcabouço, né, a anatomia das células neuronais e, consequentemente, o sistema nervoso. Tá certo? Ponto da mesma linha, por favor. Os astrócitos se ligam, vírgula, formando pontes entre os neurônios, vírgula, os capilares sanguíneos, e a pia mater. Lembra que tem dura mater, pia mater e aracnoide, né? As três meninges que protegem o sistema nervoso central no encéfalo. Então, formam pontes, né? Caminhos de transição entre os neurônios, os capilares sanguíneos e a pia mater. Tá aí, ó. Os astrócitos, então, possibilitam a nutrição, né, das células nervosas, né, que forma pontes entre as células nervosas, entre os neurônios e os capilares sanguíneos. Vocês estão cansados de saber que quem leva de fato, quem tem contato íntimo, quem oferece nutrientes para as células, em última instância, são os capilares sanguíneos. São os menores vasos, né, que nós temos no corpo. Até vamos falar daqui a pouco deles. Tá legal, gente? Tudo bem até aí? Acho que alguém chamou lá, só um minutinho. Espera aí. Shirley, pronto, vai entrar. Bom, galera, voltando então. Ponto então. Pula uma linha, por favor. Células de Schwann, tá lá, ó. Aqui, ó. A terceira. Também já tinha falado dela para vocês, mas vai ficar numa sequência mais organizada aí para vocês. Células de Schwann. Schwann ou Schwann, não faz. A pronúncia vocês escolhem. Vamos lá? Possuem a mesma função. Dos oligodendrócitos. Então, possuem a mesma função dos oligodendrócitos. Qual a função do oligodendrócito mesmo? Renovar, produzir bainha de mielina. Então, células de Schwann têm a mesma função, vírgula, porém, restrita essa função,
ao sistema nervoso periférico. Resumo: oligodendrócito renova, produz a bainha de mielina no sistema nervoso central, encéfalo e medula. A célula de Schwann renova e produz, né, sintetiza a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Tá legal, galera? Pode avançar? Uma pergunta? Tranquilo. Porém, o quê, Rubens? Oi? Porém, então, células de Schwann possuem a mesma função dos oligodendrócitos, vírgula, porém, especificamente no sistema nervoso periférico. Ou restrito ao sistema nervoso periférico, tanto faz. Tá show. Legal? Vamos lá. Próximo aqui, ó. Quarto tipo de células da glia. Células ependimárias. Nota aí, por favor. Vamos lá. Células ependimárias. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de fazer a definição dessas células. Qual a função do líquido cefalorraquidiano, gente? Proteger as meninges. Proteger as meninges, que mais? Nutrir. Nutrir, que mais? Proteger, nutrir. Não deixa de ser. Quando você nutre, você está protegendo. Mas tem uma função que é tentar reduzir, tentar minimizar possíveis impactos no sistema nervoso central. Possíveis traumas mecânicos. Tá certo? Então, essas três principais funções. Que proteção que acaba envolvendo também essa capacidade de tentar se adaptar e evitar choques, traumas maiores, né, no encéfalo com a calota craniana. Então, esse líquido cefalorraquidiano tem essa função. E quando se fala em proteção, também auxilia na barreira hematoencefálica, não é isso? Acaba sendo um líquido de drenagem também do sistema nervoso central. Tá ok, galera? Então, vocês estão cansados de saber que quando existe uma infecção transcorrendo, evoluindo, né, progredindo no sistema nervoso central, pode ser bacteriana, pode ser fúngica, pode ser viral. Normalmente, esse líquido cefalorraquidiano ele acaba ficando com uma turbidez, ou seja, fica turvo, e ele normalmente é cristalino. Uma das avaliações que se faz é com o olho desprovido de lente mesmo. Né? A neuro faz uma punção, retira parte daquele conteúdo, e antes de enviar para o laboratório para fazer um exame complementar, se faz uma avaliação daquele líquido pós-remoção. Se o líquido estiver turvo, e dependendo do tipo de infecção, ele vai estar bem turvo, até às vezes leitoso, já denota um grau de infecção importante. Uma pergunta. As meninges, nutrir, o quê? Eu vou ditar isso tudinho para vocês. Para ficar organizado aí, tá legal? Então vamos lá. Se alguma pergunta na questão do líquido cefalorraquidiano, vou ditar, mas às vezes tem algum comentário, alguma pergunta. Não? Vamos lá então. Células ependimárias. São células epiteliais. Células ependimárias. Vamos lá. São células epiteliais que revestem, só pode, né? São epiteliais, vão revestir. Que revestem o canal central. São células epiteliais que revestem o canal central da medula espinhal. Da medula espinhal, vírgula. Facilitando
a movimentação do líquido cefalorraquidiano facilitando A movimentação de quê? movimentação do líquido, tudo junto, tá? Do líquido cefalorraquidiano. Cefalorraquidiano, vírgula, auxiliando, portanto, na barreira hematoencefálica. Na barreira hematoencefálica. Hematoencefálica é junto? Tudo junto. Barreira hematoencefálica. Normalmente, quando o indivíduo é positivo para uma sepse de sistema nervoso, de cabeça, de encéfalo, né? Então, uma encefalite viral, bacteriana, aliás, bacteriana e fúngica, pior ainda, houve alguma falha significativamente importante nessa barreira hematoencefálica. O vírus não, o vírus já é mais complicado, por vezes não tem nem competência da barreira hematoencefálica. O vírus, desculpa o termo, tá? É um micro-organismo tão vagabundinho que ele é pequeno demais, o diâmetro dele, né, e o peso molecular é tão ínfimo que ele consegue passar pela barreira hematoencefálica por vezes, mesmo ela estando íntegra com competência. Às vezes, e por vezes, infelizmente, basta que o indivíduo tenha contato com o vírus e aí ele acaba conseguindo o seu objetivo, né, se for esse o seu tropismo, de chegar no sistema nervoso central. Tá legal? Pode, galera, ir para a última aqui, ó. Micróglia. Alguma pergunta? Bora. Então vamos. Pula aí. Micróglia. Nota aí, por favor. Micróglia. Dentre as células da glia, vamos lá. Dentre as células da glia são as que possuem, dentre as células da glia, são as que possuem menor diâmetro, menor tamanho, né? São as que possuem menor diâmetro, vírgula. Apresentando o formato. Oi. Células da glia são as que possuem. Dentre as células da glia, são as que possuem menor diâmetro, tamanho. Menor diâmetro. Vírgula. Agora eu não sei qual palavra que eu usei, tá, gente? Não tem problema, não precisa trocar. Apresentando. Isso, apresentando formato alongado. Apresentando formato alongado. Ponto. Aí, olha só, hein? Falei assim, pô, é menorzinho, então deve ter pouca importância, né? Então, vai vendo. Ponto na mesma linha. Possuem a capacidade, ponto na mesma, possuem a capacidade de atuar como células, possuem a capacidade de atuar como células monocíticas. Monocíticas, com C, hein? De monócito.
atuar como células monocíticas, vírgula. Ou seja, com grande capacidade, vírgula, ou seja, com grande capacidade para realizar fagocitose. Com grande capacidade para realizar fagocitose. O que é fagocitose mesmo? Envolver. O quê? O Antígenos, né? Agentes agressores, isso aí. Ponto na mesma linha, por favor. Secretam, ponto na mesma, secretam citocinas, com C, hein? Dois Cs, né? Primeiro, né? Citocinas, com C também. Secretam citocinas vírgula, secretam citocinas, vírgula, promovendo o processo inflamatório, promovendo o processo inflamatório e a reparação do sistema nervoso central. Citocina, gente, são os mediadores químicos, tá? Alguns mediadores químicos ou hormônios, né? Que a base é proteica normalmente, que desencadeiam, dão um start, né? Iniciam o processo inflamatório. Então, existe algo, algum antígeno, como eu falei agora há pouco, que pode ser um micro-organismo, pode ser uma toxina, pode ser um nutriente que esteja se acumulando, algo do tipo um trauma, várias possibilidades. E aí a micróglia ela participa iniciando, né, dando start para o processo inflamatório acontecer. A inflamação, não dá para a gente falar aqui agora, não sei se eu cheguei a comentar um pouquinho com vocês em sala, mas você já deve ter visto alguma em outra disciplina também. O processo inflamatório, a despeito do que se pensa, ele é necessário. O problema é quando o processo inflamatório ultrapassa a necessidade de resposta tecidual. Resposta tecidual para limitar, controlar ou acabar, eliminar completamente o antígeno. Então, mas o processo inflamatório ele é necessário. É pelo processo inflamatório que você tem calor, rubor. Tudo bem, vem perda da função, vem a dor associada, mas é com o processo inflamatório que os leucócitos, né, as células de defesa, os glóbulos brancos, conseguem de fato chegar no local. Tá bom? Uma pergunta, galera? Deixa eu ir lá que eu acho que alguém chamou. Não. Não? Sopa, moleza? No caso, então, se alguém perguntar qual que é a célula mais importante da glia, é a microglia. Eu não vou te falar isso, só porque a pergunta é capciosa. Porque todas elas são importantes, mas a de maior valor é ela. Você acha? Então, eu vou te falar o seguinte. Eu vou falar de algumas alterações agora há pouco aqui, agora, nos próximos slides. E sabe qual é o maior problema? Eu falei tudo bem, eu falei que existem tumores, né, das células da glia, né, os gliomas, que pode acontecer em qualquer tipo de célula desses 5 tipos aqui. Então, legal, a micróglia é extremamente importante, com certeza. Mas cada uma delas com a sua particularidade, eu não me arrisco, tá? Falar qual que é a mais importante. Vou deixar para vocês. Agora eu vou dar só um parâmetro para a gente avaliar que essa questão de importância, que ela é relativa. Não sei se vocês sabem, mas a grandíssima maioria dos comprometimentos neuronais, ou seja, traduzindo, das neurodegenerações, né, os comprometimentos degenerativos encefálicos, ocorrem por conta de comprometimento na bainha de mielina. E aí já não tem nada a ver com micróglia, tem a ver com oligodendrócito, se for no sistema nervoso central, e com as células de Schwann, se for no sistema nervoso periférico.
E aí, meu amigo, se perder a bainha de mielina e não conseguir renovar, vou mostrar ali daqui a pouco. É um abraço. Que abraço? Por exemplo, esclerose múltipla, que é uma doença galopante, quando ela é progressiva, ela é totalmente debilitante até provocar o óbito do indivíduo. Então é gravíssimo. O próprio Alzheimer tem relação com comprometimento de bainha de mielina. Síndrome demencial, acho, não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, precocemente, nos nossos tempos, né, nos dias atuais, as pessoas estão apresentando. Era algo que ia se apresentar acima dos 70. Hoje tem pessoas com 50 anos, já com início de síndrome, o que se chama de demência. É isso, é a síndrome demencial. O indivíduo começa a ter esquecimentos, episódios de agressividade. Similar, é diferente, mas tem algumas similaridades com a questão do Alzheimer também. Certo? Então eu não me arrisco a dizer qual que tem maior importância. Cada uma no seu quadrado aí, elas são extremamente necessárias. Bom, voltando aqui. Galera, mais alguma pergunta? Só mostrar as imagens para vocês. Se quiser fazer alguma pergunta, só interromper. Então, está aqui, ó, oligodendrócito, já tinha mostrado isso aqui para vocês. Está aqui as projeções. Se é o oligodendrócito, sistema nervoso central. Aos astrócitos, eu não falei para vocês que são células estreladas, como se fossem asteroides? Então, tá aqui os astrócitos, como se fosse um asteroide mesmo, e com seus filamentos ligando a um capilar. Isso aqui é um capilar sanguíneo. Isso que você está vendo aqui dentro, ó, são as hemácias. Óbvio, isso aqui é um corte histológico, né? Então você está vendo uma lâmina, isso aqui é o vaso sanguíneo. Aqui, ó. Olha que legal. A ponte que eu falei com vocês, essa ponte que vai ligar os neurônios, né? E fazer um link, né? Como se fosse um link dos neurônios aos capilares sanguíneos. Então, importantíssimo para nutrir. Então, por meio dessas pontes, desses canais, os neurônios recebem sua nutrição. Isso aqui mais uma imagem, só que aqui com um tipo de corante diferente, tá? Dos astrócitos também, mostrando como é que são células como se fossem asteroides, certo? Aqui as células de Schwann, né? Que tem a função de renovar a bainha de mielina, só que no sistema nervoso periférico. Aqui, ó, renovando a bainha de mielina, células de Schwann ou Schwann. Células ependimárias, lembra? São células que vão revestir o canal medular, o canal espinhal, né? Facilitando a movimentação, o deslocamento do líquido cefalorraquidiano. Então, reveste esse canal central aqui, ó, do canal medular, tá? Do canal espinhal, certo? Da medula espinhal. E, consequentemente, proteção, atua na barreira hematocefálica, mantém a concentração, né, a quantidade, o volume desse líquido cefalorraquidiano de maneira adequada. E a micróglia, eu falei para vocês aqui, ó, são essas células espichadinhas aqui, menores, alongadas, que tem essas funções importantíssimas de fagocitose, de secretar citocinas, para inicializar um processo inflamatório, promove a reparação do tecido nervoso, certo? Bom, boa pergunta, gente, até aí? Antes de eu falar vou falar só de pouquíssimas alterações ali, só para termos de exemplo. Uma pergunta, galera? Não, tranquilo. Então, vamos lá. A esclerose múltipla aqui, ó. Doença autoimune, destruição de quem? Bainha de mielina, como eu tinha comentado com vocês. Então, essa esclerose múltipla, quando eu falei progressiva, via de regra, elas são progressivas, infelizmente. Tem uma... Comentei em sala com vocês, eu não lembro, tá, gente? Falam que eu comentei em sala, mas não lembro se foi com vocês ou outra sala. A esclerose múltipla, aquela atriz humorista, que é a Cláudia Rodrigues, o nome dela. É uma menina extremamente ativa, de um raciocínio muito rápido, de um tipo de humor muito rápido, né? E, de repente, ela começou a desenvolver esclerose múltipla de uma maneira muito agressiva e muito progressiva, quer dizer, já internada várias vezes, UTI várias vezes, por conta de perda da bainha de mielina e incapacidade na renovação da bainha de mielina. Que uma situação é você perder a bainha de mielina por uma infecção, por exemplo. E aí, os oligodendrócitos, né, as células de Schwann têm a capacidade de renovar, de sintetizar.
e tem essa capacidade. Porém, quando você pensa em esclerose múltipla, como é doença autoimune, os leucócitos continuamente destroem a bainha de mielina. Aí você fala assim para mim, pô, Rubens, legal, se destrói, então, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos usar corticoide, vamos usar corticosteroides, não é isso? Em altas doses, para diminuir a capacidade de resposta do sistema imune. Parabéns para você, raciocinou legal. Faz isso, tá? Essa é uma tentativa. Só que qual é o problema quando você usa corticosteroide, corticoides, por tempo prolongado e em doses elevadas? Não adianta você usar uma dosezinha, que já é alta, tá? Mas de 20 miligramas dia, para isso aqui não, tá, gente? São doses, concentrações maciças de corticoide ou corticosteroides, para poder praticamente suprimir a resposta imune. Para quê? Para que essa bainha de mielina não seja mais destruída. Para tentar preservar o sistema nervoso central. E aí essa paciente, no caso dela, né, ou o paciente, começar, se não houver danos tão significativos, a recuperar parte das funções que foram perdidas. Certo? Lembra que os axônios, né, a bainha de mielina, ela é renovável, diferente do corpo celular. Qual é o problema? Você fazer o uso como prescrição desses corticoides em concentrações elevadas acarreta vários transtornos, que eu acho que a gente comentou alguns na sala. Se não comentei, eu vou comentar agora. Primeiro problema, não vou nem falar de atrofia, tá? Glandular, de feedback. Isso é óbvio que vai acontecer. De adrenais, por exemplo, né? De suprarrenais. Mas, fala assim, Rubens, o paciente está morrendo. E aí vai ter que usar o corticóide. Sim, vai ter que usar. Vai ter atrofia glandular? Vai. Mas nem é esse o problema agora. O problema é o seguinte, corticosteroides em doses elevadas, infelizmente, diminuem e reduzem a taxa de filtração glomerular. Se reduz taxa de filtração glomerular, traduzindo, o paciente começa a reter mais fluidos corporais do que devia ou deveria. Primeiro problema com isso, se aumenta volume intravascular. Se aumenta volume intravascular, hipertensão arterial sistêmica. Ponto, beleza? Primeiro problema? Tá, ponto na mesma linha. Vamos seguindo nos problemas. Se diminuir a taxa de filtração glomerular, significa que rapidamente os néfrons vão começar a apresentar uma deficiência, uma insuficiência, uma incompetência na filtração. O que isso quer dizer, Elvis? Quer dizer que daqui a pouco, esses rins, que deveriam excretar um resto metabólico, né, do catabolismo, melhor dizendo, né, que é a degradação proteica, que é o ácido úrico, esse ácido úrico vai começar a ser reabsorvido. E aí, esse ácido úrico sendo reabsorvido, ele tem tropismo por articulações, né, do corpo e válvulas cardíacas. Então, provoca gota, você deve ter ouvido falar, com certeza, desse comprometimento. A gota é acúmulo desse ácido úrico. Essa gota vai provocar artrite? Pode provocar artrite reumatoide? Pode. Via de regra, é o que causa. Em não se tratando, ou seja, reduzindo esse ácido úrico, provoca valvulite ou valvite, ou seja, comprometimento e válvula cardíaca. Aí, se não tratado, sopro cardíaco. Se não tratado, insuficiência cardíaca. Quer mais, gente? Então não é simples. Se fosse simples, todo mundo tratava e conseguiria-se conter a evolução da esclerose múltipla. Mas, infelizmente, não é assim. Perguntas? Então, não Paulo, é ganho de peso, é retenção dos líquidos, então, que a pessoa... Porque corticoide, lá na farmácia, não fala que é ganho de peso, não é ganho de peso, é retenção, então, dos líquidos. Isso, ganha peso sim, porque você vai na balança, você vai estar mais pesado, com certeza. Mas esse peso que está se ganhando é o edema. E esses distúrbios tem alguma coisa a ver com lúpus? Porque quem tem lúpus faz muito uso de corticoide. Sim, claro que tem. Deixa eu falar um negócio com vocês. Eu vou daqui a pouco falar de outra doença autoimune. Também importantíssimo no sistema nervoso. Qualquer doença autoimune, vocês pensem, o uso de corticosteroide é indicado, não tem jeito. Como é que você vai, indivíduo, vamos dizer assim, que tem doenças que não são tão graves como esclerose ou como lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, que o indivíduo faz como se fosse crises, né? Daquela doença autoimune, períodos com agressões maiores. Mas vamos dizer que não.
seja uma doença autoimune com uma progressão contínua, uma evolução contínua. Então, ficando cada vez mais grave. Você vai ter que usar, o paciente vai ter que usar esse corticoide, não tem escolha. Porque ou utiliza, ou a doença, a patologia, a enfermidade progride. Então, lúpus, por exemplo, se for um quadro agudo de lúpus, tem que usar altas doses. E tudo que o paciente apresenta em termos de efeitos não desejáveis, que se chama de adversos ou colaterais, isso aqui que eu estou falando para vocês é igualzinho. Ou seja, independente da patologia, os efeitos dessa doença autoimune, os efeitos do corticoide utilizado vai depender do tempo de uso, da cronicidade do uso, da utilização, e da dose, da concentração utilizada nesse tempo. Pergunta, gente. Vamos lá. Deixa de perguntar não, hein? Hoje eu acho que eu estou falando mais rápido que ontem ainda. Fala aí se tem alguma dúvida, por favor. Reubs, eu tenho uma pergunta. Pode fazer, à vontade. Em relação ao que você falou anteriormente sobre a questão da demência, que recentemente as pessoas têm tido esse quadro de demência mais precocemente. Sim, sim. Isso pode ter a ver com a ansiedade dos dias atuais, de a questão da pessoa ser ansiosa, ficar ansiosa por um longo tempo? Tem a ver isso? Total. Nós vivemos... Aí é uma conversa, assim, vamos dizer, não filosófica, ela é técnica, mas que entra também em outras questões que não dá para a gente, de repente, conversar aqui. Mas hoje nós vivemos num mundo onde a quantidade de informações, eu comentei isso com vocês em sala, informação não é conhecimento, de longe, isso eu tenho certeza absoluta, não sei se vocês têm essa certeza, mas a quantidade de informações é tão grande e a gente precisa, o precisar é entre aspas, tá? Mas a gente acaba precisando estar inserido nesse contexto, então você fica quase que à margem, né, marginalizado da sociedade, porque você precisa estar nessa volúpia, nessa velocidade, e aí essa velocidade não é que o nosso sistema nervoso não esteja preparado para essa quantidade de informações, a questão não é essa. A questão é o bombardeio constante dessas informações e não a possibilidade do desligamento, mesmo que em curto espaço de tempo, ao longo do dia, ou às vezes até dormindo. Pessoas que deitam e a cabeça continua a 1000 por hora pensando nas questões, nos problemas, nos desafios que vai ter que resolver no dia seguinte, ou no que passou durante o dia. E aí não descansa do dia anterior e já emenda no outro. Não estou falando novidade nenhuma para vocês. Essa sobrecarga acaba sim, não tem dúvida, tem artigos e mais artigos, é só vocês procurarem na internet, que tem artigos e mais artigos que fazem essa correlação, né, vamos dizer assim, esse link entre o que se tem, o que se chama de qualidade de vida, o modus operandi de vida atualmente, como que a gente se relaciona com o ambiente nosso, e o aparecimento dessas doenças neurodegenerativas, que, como eu comentei, não tinha essa frequência, não tinha esse início, como eu falei aí, com pessoas com 50 anos, 55, tendo lesões neuronais, não estou falando de AVC, nada disso, de isquemia, não é disso que eu estou falando, acidente vascular, não é isso, estou falando de comprometimento degenerativo, sendo doença autoimune, por exemplo, ou qualquer outro tipo de comprometimento degenerativo, em pacientes muito jovens. Você fala, um cara de 50 anos, o cara é a segunda metade da vida que chegou. Mas, pô, a expectativa de vida é até qual idade? Você falar, um cara de 50, o cara, sei lá, o cara vai começar a fazer outra faculdade, eu sei lá o que vai fazer. O cara vai mudar, de repente, a vida completamente, outros ares. Ou seja, o cara fica com a perspectiva de viver, sei lá, mais 30, mais 40 anos. Isso não é, hoje em dia, não é uma ilusão. Isso é real, se chega, né, nessa idade. E aí um indivíduo, você já pensou, um indivíduo com 50 anos, com 55, sei lá, com uma síndrome demencial progressiva, em evolução, meu Deus, esse cara, esse homem, essa mulher, começar a ter perdas cognitivas importantes e ficar 20 anos nessa, que pode, tá? 25 anos, você já pensou? O comprometimento e o dano para os familiares como um todo, para a própria pessoa, é óbvio, né? E para os familiares, porque
via de regra, não é um óbito rápido, tá? Em algumas neurodegenerações. Então, eu não tenho dúvida. Quem perguntou aí sobre a questão da nossa qualidade de vida, como que isso se relaciona, nossa alimentação, nosso sedentarismo, o que se chama de estresse, né? Que são essas imposições diárias que nós temos, nos colocando em situações limites, tudo isso são descargas, não só de cortisol, tá? Mas de cortisol, de bradicinina, que são hormônios marcadores de dor, de estresse, vão, infelizmente, ativando algumas questões de material genético, genômicas, que nós temos adormecidas, e que poderiam ficar adormecidas latentes até os 95 anos, quando a gente descansasse, o processo for melhor. Mas o que acontece? Essas questões dessa falta de qualidade de vida acaba ativando esses neurônios. Rubens, isso é especulação. É sim, é hipótese, é hipótese. Mas são hipóteses bem discutidas e debatidas. Não tem um martelo batido como certeza. Não tem, não. Mas que essas doenças neurodegenerativas têm algum link, alguma correlação com estresse, com infecção. Você quer ver uma coisa? Com infecções agudas. Por vezes o indivíduo desenvolve uma síndrome que eu vou mostrar mais lá para frente, depois de ter uma infecção grave, importante. Então o indivíduo já tinha no material genético dos cromossomos uma informação para desenvolver uma síndrome tal que poderia não desenvolver, mas aí sofre um estresse de uma infecção aguda importante, e aí esse estresse desencadeia essa síndrome, por exemplo. Fala, galera, mais alguma pergunta aí? Um comentário? Não? Pode ir? Então vamos. Aqui, ó, aqui já é algo que... Aliás, eu quero saber aonde aqui que não tem a ver com qualidade de vida, tá? Então, eu sei que é um tema que se esvazia quando você fala em qualidade de vida, mas é isso mesmo, não tem jeito, não tem pra onde fugir. Então tá aqui, AVC, acidente vascular cerebral, obstrução de uma artéria, lesão irreversível. Então não adianta, eu vou desobstruir que eu vou recuperar a área. Não, você pode até desobstruir, fazer um procedimento cirúrgico, né, vascular, promovendo a desobstrução, importante que faça, para preservar outras mortes neuronais, aquelas que morreram, né, os corpos celulares que foram perdidos, já foram. Fatores de risco, aqui, ó, pressão arterial elevada, né, hipertensão arterial sistêmica, LDL, né, que é o mau colesterol, as lipoproteínas de baixa densidade, né, LDL, que vão sedimentando, se depositando na parede vascular. A gente começar lá a parte de fisiologia cardiocirculatória, eu vou falar disso para vocês mais. Obesidade tem uma sequência aqui de fatores que podem levar a AVC. AVC, acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico, certo? Então, vários fatores aqui, por exemplo, o uso de... que não está aqui, né? O uso de corticoides, que aí vão desencadear outras alterações. Diabetes descompensada, né? Um indivíduo que não consegue controlar a glicemia, ou não tenta controlar a glicemia. Então, essa diabetes descompensada, infelizmente, também pode provocar um AVC. Claro que tem a questão da predisposição, questão hereditária, né? Tudo bem, gente? Uma pergunta? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa setinha aqui, em amarelo, é o início da obstrução. Isso que você está vendo aqui, essa área aqui mais ecogênica, mais esbranquiçada, é o início, tá, do AVC. Aí aqui, ó, olha o tamanho, né, do hemisfério encefálico que foi comprometido. Aqui tá pequenininho, né? Aí isso se agravou rapidamente. Isso aqui, ó, é tudo área de morte celular e necrose. Como é que você recupera isso? Fazer transplante de cabeça? Uma pergunta? Essa parte necrosada tem que ser retirada? Então, opa, show. Boa pergunta. Se essa área necrosada evoluir para cicatrização, não. Ela vai ficar aí. Porém, vírgula, porém, contudo, entretanto, sistema nervoso central, principalmente, encéfalo, a despeito do que se pensa, ele é rico em quê mesmo? Quais substâncias, principalmente?
Hein, galera? Bora. Vambora, responde aí. Sistema nervoso central é rico em que? O encéfalo. Proteínas? Eletrólitos? Rico em quê? Ele é rico em proteínas? Não, é rico em lipídios e água. Se fosse rico em proteínas, eu ia responder para quem me perguntou aí, eu ia responder o seguinte: não precisa tirar, não precisa remover cirurgicamente. Por quê? As proteínas de coagulação e de cicatrização rapidamente iriam atuar aqui. Porém, como é um tecido que é rico em lipídios e água, significa que essa necrose pode perdurar por muito tempo e ainda comprometer as áreas vizinhas. Se esse paciente, desse tamanho aqui, gente, eu não vou dizer que é atestado de óbito, mas é bem representativo para isso. Mas vamos imaginar, o paciente ficou vivo, né, tem sobrevida. E aí, essa área necrótica é uma área passível e possível de infecções, que poderia comprometer as áreas vizinhas, que ainda não estão lesionadas. Aí você faz a remoção cirúrgica dessa área. Tá certo? O que eu estou dizendo? Traduzindo. Aqui é sistema nervoso central que a gente está conversando, porque é o nosso foco. Mas qualquer órgão ou tecido que apresenta morte celular e tecidual, que evolui para necrose, né, para dissolução, solubilização daquele tecido, qual é o pensamento para se realizar uma intervenção cirúrgica, para retirar, para remover aquele tecido morto ou não, necrosado ou não? Se vai evoluir para cicatrização. Se evoluir para cicatrização, isso aqui vai ficar, essa área aqui, iria ficar sepultada, fibrosada, muito bem, obrigado, e aí você não precisaria submeter o indivíduo a uma intervenção cirúrgica. Se não cicatrizar, tem que ser removido. Tá legal, gente? Show. Então vamos. Aqui, eu coloquei isso aqui, porque a gente comentou em sala, né, sobre neuroplasticidade, que a gente fala tanto em perda neuronal e da dificuldade que se tem de impossibilidade que se tem de se renovar corpos celulares. Porém, esse neurônio, por exemplo, aqui, ó, que está apagadinho, e vai receber as projeções axonais de neurônios, que não é neurônios que estavam sem forma, sem maturação, não. Eles só ainda não tinham funções totalmente específicas enquanto conexões nervosas. E aí eles passam a direcionar suas projeções para aquela área onde ocorreu a perda neuronal, para tentar, e por vezes consegue, realizar parte das funções que foram perdidas. Certo? Aqui. Eu ia falar disso aqui para vocês. Já ouviram? Síndrome de Guillain-Barré? Já, não já? Não. Hein, galera? Já ouviram? Não ouvi, não. Então vamos ouvir agora. Isso aqui é o seguinte. Infelizmente, é mais uma doença autoimune. Mais uma. Então, eu não sei quem me perguntou aí sobre relação com o jeito que a gente vive hoje, né? Com o modo de vida e tal. Aqui, ó. Mais uma doença autoimune. Síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome normalmente ocorre por conta, como eu tinha comentado com vocês, de uma infecção bacteriana ou viral, aguda, muito grave, uma sepse bem agressiva. O indivíduo começa a se desvencilhar, está sendo tratado em unidade de terapia intensiva, com antibiótico terapia venosa, está sendo tratado e começa a se recuperar da infecção, começa a aparecer a síndrome de Guillain-Barré. Estou dizendo que são todos não, tá, gente? Óbvio que não, felizmente. E tem essa predisposição. E aí começa a aparecer a síndrome. O que essa síndrome faz, Hilbs? Resumindo e traduzindo. Aqui, ó. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Bainha de mielina. Bainha de mielina. Provoca desmielinização da bainha de mielina. Ou seja, perda também, de novo, progressiva da bainha de mielina. Impossibilitando, comprometendo a transmissão dos impulsos nervosos. Aí lá vai o indivíduo. Quais são os principais sintomas, né? Que essa síndrome provoca? Sonolência, confusão mental, epilepsias graves, ataxia. O que é ataxia? Incoordenação motora, espasmos musculares graves, como se fosse tetanias, né? Tem aquela contração
que o tétano provoca, é chamado de tetania, aqueles espasmos musculares importantes, agudos. Então, provoca até o indivíduo chegar ao coma, que é o estado de inconsciência profunda. Tá legal, galera? Resumindo, doença autoimune, que normalmente é desencadeada após uma infecção bacteriana ou viral aguda. Vamos anotar isso? Vamos embora. Pega a caneta ou lápis aí. Quem não pegou ainda. Tá aqui o nomezinho da síndrome. Síndrome de Guillain-Barré. Anota aí, por favor. Pode falar, galera? Calma aí. Vamos? Vamos lá, síndrome de Guillain-Barré. É uma doença autoimune, vírgula, iniciada, é uma doença autoimune, vírgula, iniciada por uma infecção bacteriana ou viral, iniciada por uma infecção bacteriana ou viral aguda. Aguda, vírgula. Onde o sistema imune, agride os neurônios, onde o sistema imune agride os neurônios, provocando desmielinização. Então, agride os neurônios, provocando desmielinização. Ou seja, perda da bainha de mielina. Repete aí essa última palavra. Provocando desmielinização. Desmielinização. O que significa perda da bainha de mielina? Ponto na mesma. Principais sintomas. Dois pontos. Letargia, que é a sonolência, né? Letargia. Vírgula. Confusão mental. Vírgula. Ataxia, com X, hein? Ataxia. O que é ataxia? Incoordenação motora. Então, confusão mental, vírgula. Ataxia, né, que é incoordenação motora, vírgula. Espasmos musculares. Ô, Rio, está redundante, não, espasmo. Só pode ser de músculo. Não, você pode ter um espasmo de glândula. Então, espasmos musculares, vírgula. Epilepsia de repetição.
epilepsia de repetição e estado comatoso. Ou coma, né? Estado de coma. Estado comatoso. Infelizmente, algumas pessoas progridem para o óbito, mas estado comatoso ou de coma. Perguntas, galera, por favor. Saudade de vocês, de olhar bem nos olhos mesmo, fazer uma pergunta arrumada. Distante assim é ruim. Bem, não, que eu já vi um monte de pergunta aí depois desse slide. Rapaz, você é olhuda, hein? Passei umzinho só. Zoiuda, rapaz. E aí, galera, alguma pergunta? Não? Então, ó, aí para vocês se divertirem. Essas são 4, mas são mais fáceis, tá? Tem uma quantidade maior. Pô, ontem foram 2, hoje são 4. Mas essas estão mais facinhas do que as 2 de ontem, de repente. Tá bom? Aí mesmo esquema, manda pro meu e-mail lá corporativo. Precisa botar de novo? Você já tem, né? Lançar de ter já esse e-mail, né? Mas se precisar, eu coloco lá de novo. Você falou desse referente hoje? Não, isso a gente falou na última aula, tá aqui nos slides. Meu Deus, eu vou lembrar disso. Lembra? Ué? Claro que lembra. Tu já mandou os slides já? Não mandei, porque tá acabando hoje. Esse aqui eu vou mandar. Hoje. Vai mandar agora? Esse aqui, não, agora não, vou mandar hoje. E eu não, você sabe que eu não posso mandar para vocês. Eu tenho que mandar para a Alice. Poxa vida. Vambora, cai dentro aí. Rio, Oi. manda pra mim o e-mail que eu não tenho. Hoje. Ah, tá. Eu vou sair aqui um pouquinho, galera. Vou colocar o e-mail lá e depois eu volto, tá bom? Ô, Reubs, vai te entregar Oi. hoje? Agora. Bora. Tá bom. Tchau. Aí, galera. riobis.gama@sensupeg.com.br. Isso mesmo. Tá bom? Manda aí para mim, por favor.